Boa tarde, prezados. Meu nome é Adriel Rodrigues, sou aluno do programa de pós-graduação interdisciplinar em energia e sustentabilidade. O meu trabalho é o Power Hack de testes e simulações. O orientador é o professor Jorge Javier e co-orientador professor Oswaldo Ideu. Foram convidados para essa banca os professores Ítalo Roger, Leandro Ramos e Rafael Leite. A apresentação desse trabalho se dará da seguinte forma: uma introdução, desenvolvimento da bancada, análise preliminares dos resultados, um cronograma, conclusões preliminares, apêndice, anexo e agradecimento. O objetivo desse trabalho é desenvolver e validar uma bancada de teste, permitindo seus usuários realizar testes, configurar e comissionar IEDs. A contribuição que essa bancada pode ser utilizada em capacitação ou inserção de profissionais, ou inserção no meio acadêmico, comissionamento tanto em fábrica quanto no local da instalação, e é uma ferramenta de baixo custo de implantação. A justificativa: devido à ausência de uma bancada de teste com interface didática livre de fácil acesso, motivou o desenvolvimento ou justificou o desenvolvimento desse trabalho, sendo uma ferramenta para ser utilizada por profissionais que atuam na área de manutenção de proteção de sistemas elétricos de potência. Desenvolvimento da bancada. Este fluxograma ilustra os principais passos para o desenvolvimento e concepção da bancada de teste, onde foi dividido em 6 partes para o desenvolvimento desse trabalho. Desenvolvimento do projeto funcional e layout da bancada. Este fluxograma ilustra o unifilar da bancada que foi definido para montar essa bancada, tendo como referência a subestação de Furnas, que fica localizada na cidade de Foz do Iguaçu, permitindo realizar testes em proteção de linha de transmissão, autotransformador e barras de subestação, onde essa subestação, o arranjo, a configuração da subestação é de disjuntor e meio, com a entrada de autotransformadores, saída de linha e barras. A bancada, o unifilar dela, foi definido em cima do arranjo dessa subestação para realizar testes, como já foi mencionado aqui. Desenvolvimento do projeto funcional e layout. Concepção das funcionalidades da bancada. Essas são as funcionalidades que foram definidas para serem contempladas na bancada: teste de fábrica, funções de proteção, lógicas de relés, reprodução de falhas, interface amigável, treinamento, custo acessível, manutenção em IED e fácil utilização. Foi feita uma comparação com 2 fabricantes, RTDS e Opal, onde são simuladores que são utilizados, para teste de hardware, algoritmos, até mesmo modelagem matemática, para definição de cálculo de curto-circuito, para inserir ajustes ou funções de proteção em um IED. O PowerTS é uma ferramenta para ser utilizado em manutenção de sistemas elétricos de potência, em manutenção em sistema de proteção e controle de sistemas elétricos de potência, e mesmo sendo utilizado em comissionamento em fábrica, tanto no local da instalação como na fábrica, testar todos os circuitos de proteção, e o IED que foi concebido para a instalação de uma usina ou uma subestação de energia elétrica. Teste de comissionamento em fábrica. Nos testes de comissionamento em fábrica são realizados testes no IED, nos IEDs, nas funções, ajustes e nas lógicas implementadas, em todos os circuitos de proteção e controle que estão montados no painel. A bancada, ela serve como uma referência do local da instalação, de uma subestação usina, do arranjo da subestação, onde ela vai simular os sinais dos equipamentos elétricos para enviar esses sinais às entradas digitais dos IEDs, e os IEDs enviar os sinais para a bancada para validar todos os testes e as lógicas que foram definidos em projeto ou estudo de curto-circuito. A caixa de teste simula os sinais analógicos.
de tensão e corrente. A bancada ela serve como uma interface entre a caixa e o IED. Funções de proteção. Algumas funções hoje precisam simular o sistema onde o IED está instalado. No teste de uma lógica de religamento de uma linha de transmissão, onde você precisa testar a função de distância, simular um curto-circuito, uma caixa de teste, e a bancada de teste simular os sinais de uma linha de operação dos equipamentos disjuntores, seccionadoras e de teleproteção, para enviar esses sinais ao IED, para que se possa realizar os testes e comprovar o funcionamento correto das lógicas e dos ajustes implementados. Lógicas de proteção. Algumas lógicas precisam dos sinais dos equipamentos, como um fechamento de uma linha de transmissão com falta, onde se precisa simular os sinais dos equipamentos elétricos, fechamento da linha e, ao mesmo tempo, uma falta com a caixa de teste. Então, a bancada ela simula todas essas condições de contorno, sinais de seccionadoras, disjuntores e o fechamento do disjuntor. E, com isso, consegue realizar o teste de uma lógica de proteção. Reprodução de falhas no sistema. Reprodução de falhas é quando se ocorre um distúrbio, ou até mesmo uma falha, um exemplo, uma queda de uma linha de transmissão. E algumas vezes, alguns IEDs ele tem uma atuação correta, na maioria das vezes, outras vezes, alguns ajustes não têm aquela atuação correta devido ao distúrbio ou os sinais que chegam no relé. Então, para isso, é preciso se realizar alguns testes para comprovar o correto funcionamento das lógicas e dos ajustes implementados. Para isso, precisa simular. Se uma linha de transmissão, uma falha da linha, você pega esses sinais no formato Contrade das redes de oscilografia, injeta na caixa, e a caixa de teste injetará esses sinais nos IEDs, e a bancada de teste simulará uma linha de transmissão em operação, ou um equipamento, uma barra, um transformador, para realizar esse teste no IED. Levantamento, depois de definido todas as funcionalidades, layout, o projeto funcional da bancada, foi feito o levantamento e aquisição dos componentes da bancada. Os componentes têm a responsabilidade do total funcionamento e simulação dos estados dos equipamentos da bancada. Essa tabela ilustra todos os componentes que foram colocados na bancada, que foram feito levantamento, que foram montados, aliás, na bancada, né, e as suas funcionalidades, desde os relés estáticos, lâmpadas de sinalização, chaves de controle, comando, borne, blocos de testes, disjuntores de alimentação, switch, que faz a comunicação entre um IED e um SAGE. Quando no comissionamento você coloca um SAGE que é um provisório ao lado, que é um computador, e faz essa comunicação para você subir os pontos de alarmes e eventos do IED para o SAGE, ou até mesmo a utilização de capacitação e treinamento de profissionais, os terminais para ser conectado nas fiações e a fonte de alimentação da bancada de teste. O custo, esses custos eles foram, mesmo que a bancada foi montada, desenvolvida, com componentes que foram desativados, painéis aqui, devido à modernização da subestação de Furnas localizada em Foz do Iguaçu. Então, só que os custos dos componentes, nós pegamos em custos reais, em preços que hoje seriam preços atuais, né, em relação a componentes novos, similares, com as mesmas funcionalidades, que foram feitos em levantamento dentro do próprio sistema de estoques de Furnas, dos compradores, e até mesmo em fornecedores, chegando a um custo de R$ 32 mil. A concepção do painel. O desenvolvimento da bancada foi feito em um painel modular para atender todas as aplicações dos componentes e permite também a expansão do layout do painel. Como falamos, o layout foi definido em disjuntor e meio. Se precisa aumentar o maior número de vãos de linha de transmissão, de autotransformador ou até de vãos de barras de subestação, o layout da bancada ele permite essa expansão, ele tem essa flexibilidade. Aqui essas figuras ilustram, né,
como foi feito a montagem dos relés estáticos, das lâmpadas de sinalização, dentro da concepção do painel. Então, foi feita a adaptação do painel para montar esses componentes, onde aqui nós temos na montagem da bancada a foto, essa figura ilustra o painel em fase de preparação, onde foi feito todas as adaptações. Foi um painel que foi desativado devido a uma modernização, foi preparado, foi feito um rearranjo dele. Depois que feito um todo, definido o projeto funcional, aí foi feito o levantamento da aquisição dos componentes da bancada, aí foi definido um desenho do layout, da disposição para realizar a montagem dos componentes na bancada. Onde aqui, por último, nós temos essa última figura aqui, como ficou a montagem dos componentes da bancada e como foram dispostos eles. E na parte superior, as lâmpadas de sinalização, as chaves de comando que efetuam os comandos nos equipamentos elétricos, né, disjuntores, seccionadoras, botoeira de rearmo dos relés de bloqueio, os relés auxiliares que simulam os sinais dos equipamentos elétricos, disjuntores, seccionadoras, os relés de bloqueio que efetuam a abertura nos disjuntores quando na falha de uma ocorrência, uma falha no sistema ou uma ocorrência, e bloqueia o fechamento do mesmo, e aqui os relés 94 que faz a abertura dos disjuntores, uma ocorrência ou falha do sistema. E aqui são os relés estáticos que simulam sinais de teleproteção para testar lógicas de teleproteção de linha, de proteção de linha de transmissão, o local para suporte para colocar o IED, que será testado, uma proteção de linha de transmissão, de barras, de subestação ou de autotransformador, e aqui onde fica o switch e a fonte de alimentação. Foram desenvolvido um projeto elétrico, um projeto de controle, né, do comando de fechamento dos disjuntores, respeitando os intertravamentos, para efetuar o fechamento deste disjuntor. Nós temos aqui essa chave, esse botão de fechamento. Insere com a bobina de fechamento do relé, foi colocado os relés de bloqueio. Uma ocorrência de uma falha, esse relé, ele efetua o trip, abertura e bloqueia o fechamento. E aqui nós temos a lâmpada de sinalização. Esse é um contato auxiliar dessa bobina. Quando o relé fecha, ele fecha esse contato e indica a lâmpada fechada no painel, na bancada, sinalizando que o disjuntor está fechado, conforme é hoje um sistema real de supervisão e controle, numa subestação, dentro de uma sala de controle, tanto no sistema supervisório como nos painéis de controle. A abertura dos disjuntores se dá com os relés de bloqueio, os 94 em paralelo ao comando de abertura, qualquer um deles pode efetuar a abertura, e aqui o contato, como é relé estável, ele tem duas bobinas, um de fechamento e outro de abertura. Os contatos da bobina de abertura, ele fecha o seu contato para sinalizar que o disjuntor está aberto. Os circuitos de fechamento das seccionadoras também respeitando todos os intertravamentos. Para se realizar manobra em uma subestação de seccionadora, ela só pode ser efetuada com o disjuntor aberto. Então, se pega os contatos dos disjuntores abertos, coloca em série com as chaves de fechamento, de controle, de comando, e insere com a bobina para realizar a manobra em seccionadoras de subestação. Então, a bancada ela foi respeitando todos os controles que existe numa subestação, os manuais de operação também de uma subestação, que indica que uma seccionadora só pode ser manobrada quando os disjuntores que elas fazem a isolação estejam abertos. E aqui são as lâmpadas de sinalização com disjuntor das seccionadoras fechadas. Esse mesmo procedimento foi realizado para esse comando de abertura das seccionadoras, colocando em série o contato do disjuntor aberto e as lâmpadas de sinalização indicando essas seccionadoras abertas. Depois de montado toda a bancada, foi feito o comissionamento. Foi feito um teste para ver se todos os circuitos que foram montados e projetados estavam funcionando de acordo com o que foi feito no projeto, conforme foi ilustrado nos diagramas de controle ali.
nos slides atrás, que ficaram para trás. Para isso foi feita a alimentação, pegou a fonte, ligou a fonte, alimentou os pontos da bancada, onde todos os circuitos foram alimentados. Foi checado que não teve nenhum problema, uma falha, um curto, dando segurança aos seus usuários e aos componentes que foram montados na bancada. Aqui essa figura ilustra o unifilar da bancada, mas eu coloquei para exemplificar que foram feitas as manobras nos disjuntores, conforme é numa subestação, depois nas seccionadoras dos respectivos disjuntores, para comprovar que todos os circuitos que foram montados na bancada estavam funcionando corretamente. Aqui também fizemos os testes nas lógicas de teleproteção, nos relés auxiliares que foram montados para simular os sinais de teleproteção, que são sinais que são enviados para as entradas digitais dos IEDs e também os IEDs enviam esses sinais para outra ponta da linha, que seria na outra subestação, onde está a ponta da linha, onde chega a linha de transmissão. Então, foram feitos todos esses testes. Tanto foram colocados, simulado canal 1, canal 2, RX recepção, TX transmissão de transfer trip. Simulamos uma recepção e simulamos uma transmissão, jogando esses sinais que eles batem em cima dos relés 94 e foi verificada a abertura dos disjuntores, conforme ilustrado nessa figura e conforme funciona uma lógica de teleproteção. A bancada ela foi preparada para realizar testes em IEDs. Aqui nós temos a bancada, uma arquitetura de teste, onde nós temos uma caixa de teste, um IED e uma bancada. A bancada ela serve como uma interface entre a caixa de teste e o IED para a caixa enviar os sinais analógicos, como tensão e corrente. E foram montados blocos na bancada de teste, blocos de teste, onde esses sinais chegam nesses blocos na bancada e da bancada são enviados para o IED. Tanto a bancada de teste quanto o IED, ele envia sinais digitais, um para o outro. E a bancada envia sinais digitais para a caixa, para quando se for fazer um teste de levantamento de curva do IED, ela precisa de pegar um sinal dos relés 86 ou 94 para parar o ponto onde está sendo feito da curva, os testes tanto de curva e quanto de tempo do IED. Por isso que hoje, devido à tecnologia embarcada nos IEDs, muitos testes que são feitos com, um exemplo, proteção de barras. Você vai fazer um levantamento de curva da proteção diferencial de barras, você precisa simular pelo menos 2 vãos fechados, disjuntor e seccionadora, para se conseguir realizar esse teste. E pega esses pontos de paradas da bancada para poder simular, ver a atuação correta do IED e fazer o levantamento de curva, para fazer os relatórios de teste. A bancada ela foi preparada para realizar testes em IEDs, como já foi explicado atrás. Aqui nós temos esse é o diagrama unifilar, que ele vai ser o arranjo para realizar o teste numa proteção de linha de transmissão, onde se tem 2 disjuntores e 5 seccionadoras. Então, todos esses sinais desses equipamentos são simulados pela bancada para realizar os testes em proteção de linha de transmissão. Esse é o layout para realizar testes em proteção de autotransformadores, onde você simula o lado de baixa e o lado de alta. Os equipamentos que fazem a isolação do lado de alta e baixa do transformadores, disjuntores e seccionadores, onde você vai fazer um teste, uma proteção de um transformador. Como os IEDs, você não pode só além dos ajustes, lógica, a gente tem que testar os hardwares, que seriam as saídas digitais, os contatos de saídas. Então, os contatos de saída eles são separados para bater em disjuntor de alta e de baixa. E se precisa comprovar que esses contatos estão funcionando corretamente, seriam as saídas digitais. Além das entradas digitais, você tem que comprovar que as saídas digitais estão funcionando corretamente. E esse é o arranjo para se testar uma proteção de barra, o layout da bancada para se testar uma proteção de barras de uma subestação.
Com um mínimo de 2 vão, você já consegue testar. Que nem falamos, se precisar fazer expansão para mais vão, a bancada ela tem flexibilidade para realizar. Com 2 vão, você já consegue testar uma função 87 de proteção diferencial de barras de subestação. Análise dos resultados. Para realizar os testes, na bancada de teste, foi montado o circuito de alimentação, tanto alimentando a bancada com a fonte, quanto o IED que foi montado, que foi testado. Foi preparado todo o software da caixa de teste, que a gente utilizou da Ômbrica, primeiro, depois fizemos preparamos software para realizar os testes, que foi feito, os testes que foram realizados. Nós começamos e depois fizemos todas as conexões de teste. Como foi dito, a bancada ela serve como uma interface, onde aqui nós temos esse bloco de teste, que está montado na bancada, onde foi feita a ligação dos sinais de corrente, de tensão e de corrente. O sistema de Furnas ele é CBA, então foi montado todas as conexões do sistema de Furnas nos formatos CBA, que o sistema de rotação dos fasores é no sentido anti-horário, e para isso você tem que fazer as conexões conforme ao sentido de rotação dos sistemas. Então foi feito todas essas conexões dos canais dos sinais analógicos, tanto de tensão quanto de corrente, para realizar os testes no IED. Foram feitos os testes que foram realizados, os testes preliminares, né, foram em lógica de religamento automático da linha de transmissão, fechamento sob falta de uma linha de transmissão e lógica de monocanal, quando perde um canal de teleproteção. Esses 2 últimos testes estão em fase de validação com os demais testes que estão sendo realizados. Análise preliminar do primeiro teste, religamento automático de uma linha de transmissão. Esse teste nada mais é que você simula uma falta em zona 1 para testar a função 21, que é a proteção de distância. Nesse momento será testada 25, que é o sincronismo, e o 79 é o que faz o religamento automático. Então, 25 e 79, você tem uma lógica interna no relé que ele vai verificar a atuação da 21, a atuação do sincronismo e do religamento automático. Então, o que a bancada fez? Ela simulou os sinais de equipamentos elétricos, disjuntores, seccionadoras, para enviar para o relé. A caixa de teste enviou os sinais analógicos, a falha. Depois, a própria bancada simula os sinais, sim, envia de volta para o IED, que a linha foi aberta, isolada, para que se fosse feito o processo de religamento automático. Depois, o IED envia de volta esse sinal para a bancada, e a bancada vai informar de volta para o IED que a linha está fechada para comprovar toda a operação correta da lógica de religamento automático de linha de transmissão. Essa aqui é a lógica de religamento automático, onde você seleciona um disjuntor para religamento, que a bancada tem que enviar esse sinal para a entrada digital, que a bancada simula esse sinal. Aqui são a bobina virtual interna da lógica do IED, que ele que vai fazer o auto-religamento, que ele vê a falha em zona 1, que ele vê ele olha assim, o sincronismo, função 25, e ele permite depois o religamento em cima do disjuntor que foi selecionado. Então, essa é a lógica que funciona. Então, ele vai olhar uma falha em zona 1, ele vai olhar a condição da linha de transmissão, ele vai olhar o disjuntor que está preparado para religar, e depois ele tem um processo de sincronismo e religamento para ele liberar o religamento automático da linha de transmissão. Então, a bancada tem que informar todos os sinais digitais para que essa lógica funcione corretamente. Aqui foi simulado o cenário, são 5 cenários, um de pré-falta sem carga, um de outro pré-falta com uma linha operação com carga, uma falta na linha de transmissão, uma falta na fase A, conforme as equações matemáticas que foram descritas da fundamentação teórica. Aqui é o sincronismo, onde que o terminal líder envia tensão para o terminal seguidor, ele vai pegar a tensão da fase B com a tensão da fase B da barra da subestação do terminal seguidor, ele vai olhar o módulo
e o ângulo, os dois têm que estar no mesmo módulo e no mesmo ângulo, para que ele também libere o religamento automático. E aqui a situação de normalização da linha, onde foi feito todo o processo, efetuado o religamento automático, e aqui a linha já operando com carga. Aqui nós temos nos próprios softwares do relé dos IEDs, hoje com a tecnologia embarcada, ele mesmo já tem todos os eventos e a oscilografia que ocorreu, ele mesmo emite. Então, esse software, nós utilizamos esses dados que são utilizados quando ocorre uma falha, um distúrbio no sistema. Então, ele tem aqui em cima os canais analógicos, corrente, tensão, e aqui a tensão de sincronismo. Então, aqui teve um curto na fase A de corrente, uma falha na fase A de tensão, e aqui nós temos aqui, ele vai fazer a comparação depois da tensão da fase B com a tensão de sincronismo. Aqui, nessa parte de baixo, nós temos o quê? Os canais digitais, que seriam o quê? São todos os eventos que ocorreram. Então, aqui nós temos aqui uma falha na fase A, nós temos aqui uma falha em zona 1, para a lógica funcionar. Nós temos também aqui na parte dos canais inferiores todo o processo de religamento automático, onde aqui ele faz a supervisão de religamento automático, onde aqui ele dá o OK, que é aquele último estágio que a bancada vai informar para o IED que o disjuntor está fechado, onde ele recebe esse sinal da bancada, aí o IED vai entender que a linha já tem operação normal. Já foi sanada a falha, foi feito o religamento automático e aqui já está a linha em operação. Então essa aqui é a parte de baixo, a parte de supervisão de religamento automático da linha de transmissão. Aqui foi feito o teste de lógicas de teleproteção da linha de transmissão, onde estão em fase de validação. Aqui foram os cenários de pré-falta e falta que foram injetados nos sinais analógicos. Aqui nós temos os eventos e oscilografia que estamos em fase de validação. Aqui são os canais analógicos e os canais digitais. Um trip em zona 2, e aqui na parte inferior nós tivemos a atuação das lógicas de teleproteção, que é o envio e recepção de transferência de disparo. Aqui nós simulamos uma falha de canal, onde a bancada simula a falha de canal e depois simula o envio de transfer trip e recepção em um só canal, que a gente valida a lógica de monocanal. E aqui é o teste de fechamento sob falta de uma linha de transmissão, onde tivemos um cenário de pré-falta e aqui a energização sob falta de uma linha de transmissão. Aqui são os eventos e oscilografias. Aqui são os eventos dos canais analógicos de corrente e tensão, onde a gente vê a falha na fase A de corrente e de tensão. E aqui embaixo a gente consegue ver aqui a atuação da lógica de fechamento sob falta, onde a bancada envia os sinais para o IED e aqui ir fechando o disjuntor, e aqui a gente consegue certificando que a lógica de fechamento sob falta atuou corretamente. Esses dois últimos testes, com os demais que estão sendo feitos, estão em análise de validação ainda. Aqui o cronograma que foi montado, em vermelho tudo que já foi realizado, em verde que estamos em execução e amarelo a desenvolver. As conclusões preliminares que esse trabalho apresentamos as etapas do projeto nesse trabalho, os testes e análises preliminares, informações dos diagramas de comando e controle. Podemos dizer que é uma ferramenta customizada e de baixo custo, e esse trabalho mostrou-se inovador. No apêndice A foi feito um pedido de patente, porque é um trabalho inovador, então aqui a gente ganhou um prêmio do Inova Furnas, que ele participou do programa de inovação também em 2020, onde foi vencedor. Foi feito um pedido de patente realizados por Furnas, e depois será realizado um artigo sobre esse trabalho. Foi utilizada a ferramenta PROCNOL-C para achar toda a referência e a fundamentação teórica dos trabalhos e portfólios de patente, porque vimos que é um trabalho inovador. E agradeço a minha esposa, meus professores e a todos que assistiram a essa apresentação. Muito obrigado.